Bom dia! Continuamos hoje com a nova série de estudos bíblicos produzida pelo Ministério de Ensino Bíblico da Primeira Igreja Batista de Manaus. Este trimestre estamos estudando a respeito da doutrina de Deus. Na primeira lição, domingo passado, vimos que a Bíblia descreve Deus como único e eterno. Hoje, nós vamos falar sobre Deus como Criador de tudo que existe. Então, seja bem-vindo, pegue a sua Bíblia e bom estudo. O nosso Deus é Criador e criativo. É o que revelam sobre ele as páginas da Bíblia. Como cristãos, nós cremos que o universo foi criado por Deus de forma perfeita, harmônica e completa. Essa criação foi feita a partir do nada. Os teólogos definem a criação como sendo a obra de Deus ao trazer à existência, sem uso de nenhum material pré-existente, tudo o que existe. No primeiro capítulo de Gênesis, a obra da criação é descrita com um texto belíssimo que provoca em nós algumas reflexões. Ele começa dizendo: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. O verbo hebraico bará, usado aqui para criar, é diferente do que é usado para as criações humanas. Este é um verbo exclusivo para Deus, pois ninguém mais pode criar algo a partir do nada. O ato original da criação divina é singular. Deus cria, o homem transforma. Todas as criações humanas, na verdade, são transformações de material pré-existente. Até mesmo as criações imateriais, como a poesia e a música, são construções que só existem por causa da criação pré-existente. Os maiores exemplos de construções humanas, desde as grandes aeronaves, os grandes navios, os grandes edifícios, até os microchips usados em informática, são transformações de materiais criados por Deus. O homem é criativo, porque Deus deu a ele essa capacidade, mas só Deus é, na verdade, criador. O nome de Deus usado no texto hebraico, nesse primeiro versículo do Gênesis, é Elohim. E é uma palavra plural. Mas antes que alguém imagine que a Bíblia começa com uma menção politeísta, convém observar que o verbo bará está no singular. A palavra Elohim é um plural que expressa a majestade de Deus e não a sua pluralidade. Mas essa também, para alguns teólogos, seria uma expressão, a primeira expressão bíblica do fato de que Deus, embora seja um só ser, existe como três pessoas. Os céus e a terra, que é uma expressão também usada no primeiro versículo do Gênesis, resume aqui toda a criação. Essas palavras de abertura da Bíblia comunicam que Deus, em sua sabedoria, poder e majestade, é o Criador de todas as coisas que existem. É preciso compreender que a criação é obra do Deus triuno. Pai, Filho e Espírito Santo estavam não apenas presentes na criação, mas estavam ativos ali. O Espírito estava ativamente presente na criação, como nós lemos no verso 2, que diz: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Quanto ao Filho,
o Evangelho de João nos fala que o Verbo, Jesus Cristo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Quando João fala do princípio, é aquele mesmo princípio que é mencionado no versículo 1 do Gênesis. Em sua carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo também afirma a presença ativa de Jesus na criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Colossenses 1,16. E o autor da carta aos Hebreus, se referindo a Jesus, também escreveu assim, diz ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Hebreus capítulo 1, versículo 10. Por fim, chegamos à conclusão de que o mundo foi criado, por assim dizer, a 6 mãos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se envolveram nessa empreitada, de modo que o universo veio a existir por obra e graça do Deus triuno. Outra conclusão que podemos chegar lendo o primeiro capítulo do Gênesis é a respeito da qualidade da criação. Em cada etapa da criação, o texto diz que o que ele tinha feito era bom. O resumo está no verso 31 que diz, Deus viu o que havia feito e eis que era muito bom. Isso nos permite concluir que nada na criação é originalmente mal. Deus fez o mundo perfeito e criou o homem também perfeito para viver nesse mundo. O pastor Israel Belo de Azevedo, escrevendo sobre a atitude de Deus ao criar o universo, disse o seguinte, a partir do primeiro capítulo da Bíblia, vamos sendo apresentados ao Deus Criador dos céus, da terra e dos seres vivos. Toda vez que uma etapa é realizada, Deus vê o que ele fez e se alegra com o resultado. Obviamente, tudo que ele faz é perfeito. Ao criar o mundo, Deus olhava com prazer para as suas obras. Quando o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, ele expressou essa verdade da seguinte maneira, pois tudo o que Deus criou é bom, e, se recebido com gratidão, nada é recusável. 1 Timóteo capítulo 4, verso 4. Isso nos faz refletir que o pecado e a desestruturação que vemos hoje no mundo não se originaram de falhas da criação. A Bíblia também ensina que os seres humanos são responsáveis por suas ações. As escolhas humanas erradas fizeram com que o mundo perfeito caísse em grande confusão. Também precisamos entender que a criação não é uma emanação de Deus. Deus não criou o mundo a partir de partes de si mesmo, como pregam algumas religiões. Ele mesmo fez surgir a matéria da qual fez toda a criação. Foi ele quem criou a matéria. Ele não transformou uma parte de si mesmo em matéria, pois Deus é espírito. Isso também evita a crença no dualismo, que afirma que a origem de todas as coisas está em uma conjunção entre o bem e o mal. Não há dualismo. Deus é bom e ele fez todas as coisas boas e bem feitas. No texto bíblico há muitas outras expressões de como Deus criou tudo o que existe. No livro de Salmos, encontramos uma boa parte desses escritos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 104 e analisar alguns dos seus versículos. Neste salmo, o salmista exalta e louva o Senhor pela sua criação, dizendo: bendiga minha alma o Senhor,
Senhor Deus meu, como tu és grandioso! Estás revestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina. Pões nas águas o vigamento da tua morada. Tomas as nuvens por carruagem e voas nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não se abale em tempo nenhum. O Deus que a Bíblia revela é grandioso em seu esplendor. A glória da qual ele se reveste foi transmitida para a sua criação, de tal modo que Jesus afirmou que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um simples lírio do campo, que é obra do Criador. Poeticamente, o salmista fala dos céus que ele estendeu como uma cortina, das águas, das nuvens e do vento, entre os quais ele transita. Os fundamentos da terra são obra das suas mãos. Porém, Deus não apenas criou o mundo e o deixou abandonado. Ele controla, cuida, governa, administra e sustenta a sua criação. O universo não é um caos descontrolado, mas tem o seu funcionamento baseado em leis que funcionam. A natureza realiza o seu trabalho sob o comando de Deus. As estações do ano se sucedem porque ele pôs a terra na exata distância do Sol e o eixo da terra inclinado na medida certa. Isso permite a existência de vida em nosso planeta da maneira como ele planejou. Existe um belo texto do profeta Isaías que trata desse assunto. Ele diz: porque assim diz o Senhor que criou os céus, e ele é o único Deus que formou a terra e a fez, ele a estabeleceu. Ele não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45, 18. Voltando ao Salmo 104, os versos 6 a 9 são uma alusão ao dilúvio, pela qual Deus preservou a sua criação nos dias de Noé. Quando ele mandou, as águas cobriram os montes. E mais uma ordem sua, e as águas baixaram, e a terra voltou a aparecer. E os seres que ele salvou voltaram a povoar a terra. Uma outra característica da criação de Deus é que ele deu propósito a tudo que foi criado. Nada foi feito de forma aleatória, despropositada. Alguns exemplos estão nos versos 12 a 15 desse Salmo 104, que diz: junto delas, as aves do céu têm o seu pouso, e por entre a ramagem elas se põem a cantar. Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto das tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas que o ser humano cultiva, para que da terra tire o seu alimento. O vinho que alegra o coração, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o pão que lhe sustém as forças. Mas o que podemos discernir como mais importante na obra da criação é que Deus criou todas as coisas para o louvor da sua glória. Toda a diversidade da criação, em suas cores, formas, texturas, odores e sabores, revelam um Deus criativo e glorioso. No Salmo 19, o salmista fica tão extasiado ao ver os céus à noite, que ele declara: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O profeta Amós foi outro que anunciou a grandeza de Deus como Criador. Ele disse: porque é Ele quem forma os montes, cria o vento e declara aos seres humanos qual é o seu pensamento. Ele faz da manhã trevas
e anda sobre os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Amós capítulo 4, verso 13. Amós ressalta o grande poder de Deus, pois somente um Deus criativo e poderoso poderia ter criado tudo o que existe. Neemias, aquele que foi governador de Judá depois do exílio babilônico, também se expressou a respeito do Criador. Dessa maneira: só tu és Senhor, fizeste o céu, os céus dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo que há neles. Tu conservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Neemias capítulo 9, versículo 6. Ele exalta a Deus como Senhor de tudo, por direito de criação, e expressa também o cuidado e o sustento que Deus dedica ao mundo criado. Chegamos agora ao Novo Testamento e vamos ao chamado capítulo da fé, que é Hebreus capítulo 13. E nele o autor faz uma profissão de fé categórica em Deus como Criador de todas as coisas. Ele diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Hebreus capítulo 11, verso 3. O autor ressalta o que os teólogos chamam de criação ex nihilo, que é uma expressão latina que significa criação a partir do nada. Deus criou todas as coisas a partir do nada. Um outro testemunho a respeito da criação está na carta de Paulo aos Romanos. Ele diz: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem, desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Romanos capítulo 1, verso 20. A beleza e diversidade da criação são suficientes para revelar a grandeza e a beleza de Deus, o Criador. Infelizmente, também são suficientes para condenar aqueles que não creem. Chegando já ao final da Bíblia, nós temos o testemunho de João no Apocalipse, que é bastante esclarecedor. Ele fala do louvor que só Deus merece por ter criado todas as coisas. Em Apocalipse 4:11 ele diz: tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Um capítulo especial deve ser separado para que nós falemos a respeito da criação dos seres humanos. O ser humano é o único ente na criação que Deus fez à sua imagem e conforme a sua semelhança. Essa característica é que distingue o ser humano de todas as demais criaturas. Muito se discute a respeito do que seria essa imagem e semelhança. Podemos dizer que não se trata de semelhança física, porque a Bíblia diz que Deus é espírito, portanto ele não tem um corpo físico. A melhor forma de entender essa distinção é que Deus fez o homem como um ser moral, com capacidade para escolher entre o bem e o mal. Mas ele também fez o homem como um ser espiritual, não limitado ao seu corpo físico, sendo, portanto, imortal e tendo capacidade de se comunicar com Deus. O ser humano também é capaz de raciocinar e de pensar a respeito da sua origem, da sua história e do seu destino. Deus deu ao homem criatividade para desenvolver-se nesse mundo criado.
O homem também tem emoções complexas que expressam a sua capacidade de se relacionar. Tudo isso distingue os seres humanos das demais criaturas. Sendo assim, nós podemos chegar a algumas conclusões. Primeiro, nós pertencemos a Deus e a Ele devemos consagrar a nossa vida. No conhecido Salmo 100, nós temos a seguinte expressão: saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Quando reconhecemos e cremos que somos criaturas de Deus e não uma obra do acaso, a nossa atitude deve ser a de procurar agradá-lo em tudo, servi-lo com excelência, pois quem fez o melhor para nós merece o melhor. Segundo, nós devemos procurar ser como Jesus, que era a perfeita imagem de Deus. Paulo, quando escreveu aos Colossenses, capítulo 1, verso 15, ele disse: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus não é uma criatura de Deus, mas, ao vir ao mundo, ele se tornou o protótipo do ser humano em sua perfeição. Ele é o nosso alvo, como lemos em Efésios capítulo 4, verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Terceiro, nós só somos plenamente humanos quando nos relacionamos corretamente com Deus. A educação e a instrução são importantes para o ser humano, para o desenvolvimento do homem. Porém, não importa o quanto sejamos instruídos e educados, nós não seremos plenamente humanos enquanto não nos tornarmos discípulos redimidos do Senhor. A Bíblia deixa claro que Deus restaura no homem a sua imagem, que foi danificada pelo pecado. Segundo aos Coríntios 3,18 diz: E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Quarto, o ser humano tem valor. A natureza sagrada da vida humana é um princípio fundamental da economia divina. A proibição do homicídio em Gênesis 9:6 tem como motivo a presença da imagem de Deus nos homens. Deus deu valor ao ser humano e esse valor não foi perdido. O salmista foi muito claro quando ele cantou no Salmo 8, versos 3 a 5. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que te estabeleceste, que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. O homem tem valor. Quinto, a imagem de Deus é universal na humanidade. Por isso, a dignidade em ser humano. A imagem de Deus é encontrada em todas as categorias de pessoas. O homem e a mulher possuem a imagem de Deus, conforme Gênesis 1:27, que diz: Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Pessoas de todas as etnias, de todas as idades, de todas as faixas econômicas e estados civis são alvos do amor de Deus e podem ser incluídos na família de Deus. Embora o pecado não tenha retirado do homem a imagem de Deus, essa imagem e semelhança, o pecado maculou e distorceu essa imagem.
Em Eclesiastes 7:29, o sábio diz assim: o que descobri é tão somente isto, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Em Cristo, Deus nos dá a oportunidade de crescer nessa semelhança com Deus, por meio do processo de santificação, como vemos em Efésios 4:15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nós já vimos que Deus criou um mundo bom, bem feito, criado com esmero e qualidade. Mas isso não impede que Deus faça uma coisa ainda melhor. A criatividade de Deus é ilimitada, como Ele mesmo é ilimitado. E Ele, de fato, criou uma coisa nova e melhor. Quando Jesus falava aos seus apóstolos, reunidos na última ceia, Ele disse o seguinte: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Evangelho de João, capítulo 14, versos 1 a 3. Este lugar que Jesus foi preparar, na verdade, já estava nos planos de Deus há muito tempo. É o que o profeta Isaías chama de novo céu e nova terra, quando ele diz: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Isaías 65, 17. E já no finalzinho do seu livro, no capítulo 66, verso 22, Isaías também diz: porque assim como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim também estão diante de mim a posteridade e o nome de vocês. No capítulo 21 do Apocalipse de João, nós encontramos uma descrição pormenorizada deste lugar, também chamada aqui de novo céu e nova terra. E no começo do capítulo ele diz assim: e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. O apóstolo Pedro diz que esta nova criação de Deus é onde vai habitar a justiça. Ele diz: nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 13. Precisamos reconhecer que este mundo decaído um dia vai chegar ao seu final. E em seu lugar surgirá uma nova criação de Deus, cheia de paz, justiça e amor como jamais se viu na história humana. Isaías relata, assim, poeticamente, essa realidade quando ele diz: o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isaías 65, 25. No próximo domingo, nós vamos continuar o nosso estudo a respeito dos atributos de Deus, falando a respeito da onipotência divina. Durante a semana, aproveite para meditar um pouco naquilo que nós estudamos hoje, revendo alguns desses textos que nós lemos. E que o Senhor nos conceda a todos um domingo abençoado.